Dentro dos seus direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte, do Tomácio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Tomácio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Começar aqui o nosso programa destacando que nem é uma reclamação, uma constatação de que realmente é quando as coisas dão certo. Até comentar aqui com você agora que fiz uma compra na Amazon, né? E estava previsto para receber no dia 23 de maio. Eu estava percebendo que essa compra não iria chegar. Para minha surpresa, hoje recebi o reembolso e o comunicado de que a compra foi cancelada. É assim que realmente tem que ser? Marcos, na nossa conversa eu falei até que aconteceu comigo também, né? Situações semelhantes. Marcos, é o que deveria... E isso, às vezes, nos chocamos com o mero cumprimento da legislação. Eu já falei com você aqui em outras ocasiões que eu não tinha nenhuma alegria, nenhum orgulho de ficar relatando aqui, por exemplo, milhares e milhares de reclamações de procedimentos abertos durante períodos do PROCON aqui na cidade de Caicó. Ainda que várias dessas milhares de reclamações tenham alcançado um resultado positivo, não é uma alegria que as pessoas tenham que ficar buscando órgãos, tenham que ficar fazendo ligações, tendo trabalho para resolver um problema que elas não criaram. Isso que aconteceu com você é o mínimo que se espera, é o correto. Você fez uma compra, o próprio vendedor identificou que o produto não chegaria no prazo ou que não chegaria nunca porque houve um extravio ou que por alguma situação não foi enviado. Isso não interessa ao consumidor, cancelou sua compra, estornou o seu dinheiro sem que você tivesse que ficar entrando em contato, ligando para o 0800, mandando mensagens por aplicativo, mandando SMS e muito menos procurando PROCON ou via judicial. Como eu digo, a intenção do PROCON e isso, Marcos, é um alicerce dessa nossa participação já há mais de 9 anos aqui no seu programa de rádio, a divulgação do direito do consumidor, para que as pessoas, e principalmente os fornecedores, com acesso a esse tipo de informação, com acesso às obrigações mínimas que eles teriam que cumprir dentro da relação de consumo, não causassem empecilhos para o cumprimento da lei, né? A divulgação da lei existe para que ela seja cumprida e não descumprida, como infelizmente acontece muito ainda. Então, isso aconteceu com você, já aconteceu comigo, e nós resolvemos problemas às vezes sem nunca, em nenhuma ocasião, ficar divulgando que trabalha em PROCON, que trabalha com direito do consumidor, como qualquer pessoa comum, né? Sem ter que ficar anunciando às vezes que é advogado, que tem tal ou qual ramo do saber. Isso não nos interessa. O que importa é que o problema não aconteça. Então, é um ponto positivo, né, para a Amazon, que foi esse seu caso. Comigo aconteceu com o Mercado Livre. Recebemos reclamações da Amazon, recebemos reclamações do Mercado Livre, mas é uma alegria. Temos essa constatação de que o direito ele é cumprido sem que o poder público seja acionado. Preferia que acontecesse muito mais vezes do que ocorre, né? Porque nós continuamos aí com centenas e centenas de reclamações por mês aqui na cidade de Caicó, hoje principalmente contra instituições financeiras, mas a intenção é que um dia isso vá reduzindo, que a lei realmente saia do papel e tenha validade, ela exista no mundo real para todos os brasileiros. O ouvinte conta que comprou uma calça pela internet e quando a calça chegou o número veio errado e a empresa não quer trocar, e aí? Marcos, o mínimo seria a obrigação de troca desse produto, mas lembrando a esse ouvinte que viu a pergunta, que do momento que ele receber essa calça até 7 dias para frente, ele pode exercitar o direito de arrependimento. Ele pode, já que a empresa está recusando a troca do produto, ele pode fazer o que é pior, que é o cancelamento. Porque na troca, a empresa teria que enviar o novo produto, ela teria que através de um SEDEX reverso, ou uma autorização de postagem pelos Correios, pagar para que o consumidor devolvesse o produto que veio errado e fazer a postagem do novo produto. Eles manteriam a compra e fidelizariam o cliente, né? Obviamente. Essa recusa aí é uma desinteligência do vendedor, porque o prejuízo dele vai se tornar um pouco maior, porque será o mero cancelamento dessa compra, certo? E evidentemente quem fez a compra não vai voltar a contratar com esse mesmo fornecedor. Mas enfim, do dia que ele recebeu esse produto até 7 dias posteriores, ele pode exercitar o direito de arrependimento. Não é troca, não é substituição do produto, é cancelamento dessa compra. E isso, Marcos, veja bem, independe de qualquer vício no produto, independe de qualquer erro do fornecedor. Nesse caso, houve um erro do fornecedor, mas ainda que esse produto tiver chegado correto, conforme as expectativas de quem comprou, ele ainda assim poderia exercitar o direito de arrependimento. Nesse caso, com mais força ainda. Então, solicite, já que não foi possível a troca, solicite o cancelamento da compra com esse fornecedor. Eles vão ter que responder ao consumidor imediatamente. Se não conseguir a solução esperada, vai procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó. Minha mãe tem um carro financiado em 42 parcelas, ainda restam 16.
Só que minha mãe faleceu, eu sou a única herdeira dela. O banco está me ligando para eu assumir o restante, mas desde 2020 estou desempregada, pois precisei cuidar dela. Eles estão ameaçando colocar busca e apreensão caso eu não assuma as parcelas restantes. E aí? Marcos, a busca e apreensão nesse caso é prevista em lei, é um direito do credor desse banco. Existe o ditado jurídico que fala que a morte dissolve tudo. A morte ela acaba com tudo, mas no nosso país a morte ela não acaba com as dívidas persistem. Só que elas são de titularidade do devedor, certo? Então a dívida ela não vai sair do nome da mãe da ouvinte, né? Inclusive meus sentimentos pelo falecimento da sua mãe. A dívida não sai. Só que nesse caso aí, o banco ele vai poder realmente acionar o Poder Judiciário e realizar a busca e apreensão desse veículo. Se o carro for apreendido, ele só volta para o consumidor com a quitação total da dívida. Não existe mais parcelas, né? Então, mas ainda assim, Marcos, ainda que o banco tenha esse direito, outros direitos ele não tem, como por exemplo de ficar ligando, ficar ameaçando. Isso aí não é, a lei não permite, né? A cobrança em formato vexatório, ameaçador. A dívida existe, a ouvinte confessa a dívida, ela não tem a obrigação de transmitir essa dívida do nome da mãe para o nome dela, certo? Mas ela pode sim, de fato, padecer a busca e a apreensão. É um procedimento que ele é muito rápido, né? Ele inclusive é sigiloso. Você só vai saber que existe um mandado de busca e apreensão na hora que chegar na sua casa um oficial de justiça, que pode inclusive fazer a busca e apreensão acompanhada da força policial, se aquele devedor criar algum impeditivo, né, para a busca do carro, para que seja apreendido, porque já existe aí uma ordem judicial. Se chegar, se houver a busca e apreensão, Marcos, o PROCON não pode mais intervir, porque o Poder Judiciário ele é muito maior, ele é muito mais alto, superior ao PROCON, né, que é um órgão administrativo. Então, se alcançar a via judicial, o PROCON não pode mais intervir, a pessoa tem que procurar já o auxílio de um advogado, se optar por negociar essa dívida, né? Então, qual a orientação? Tente negociar, já que o banco está ligando só para cobrar, lembrando que quem faz essa cobrança, Marcos, não é o banco, é uma empresa terceirizada. Essa ameaça, de busca e apreensão, etc., ela não vem do próprio banco onde houve o financiamento veicular, o leasing desse veículo aí. Ele vem de uma terceirizada. Então, consiga o contato do próprio banco, da financeira, você vai conseguir pela internet um 0800, vai conseguir um aplicativo desse banco, mas ligue e tente negociar essa dívida para dentro dos patamares que você pode pagar. Deixe bem claro que é o único jeito de você quitar é se houver uma renegociação. Nessa fase, onde ainda não existe a busca e apreensão, o consumidor tenta por ele mesmo. Se não conseguir, pode discutir administrativamente por meio do PROCON. Então o PROCON ainda pode agir. Então seja rápida. Hoje ainda mantenha contato com esse banco. Tente discutir, gere um protocolo de atendimento. Se não conseguir, procure o PROCON. Vamos tentar intermediar uma negociação. E isso pode paralisar, pode atrasar até uma busca e apreensão, se é que já não foi acionada a justiça nesse sentido. Mas nesse caso, já que não foi ela que fez a dívida, né? E o banco ele tem o direito de cobrar essa dívida restante dela, né? Da herdeira. Caso o carro seja realmente tomado pelo banco, ela pode tentar recuperar o dinheiro pago? Marcos, é assim, o banco ele não tem o direito de cobrar da herdeira. A cobrança sempre é do titular da dívida, que no caso seria a mãe dela que já faleceu. No entanto, tem o carro. O carro é a garantia da dívida. Marcos, no contrato desse formato, no financiamento de veículo, financiamento habitacional, enquanto o devedor não paga a última parcela daquele carro, o carro ele pertence ao banco. Quando você paga ali a metade da dívida, o carro não é metade seu. Quando você paga a penúltima parcela do financiamento, o carro não é nem 0,001% seu, ele pertence ao banco. E o que você está pagando juridicamente é um aluguel daquele veículo, daquela moto ou daquela casa. Quando você paga a última parcela, aí sim você vai consolidar a propriedade daquele bem para você. Ele vai pertencer a você de fato. Então, o banco ele não vai poder executar essa dívida. Se ele executar, vai ser uma execução falha, né? Não vai poder cobrar de ninguém, mas ele pode tomar o carro. E aquilo que foi pago, Marcos, não volta para o consumidor. Existem regras, existem contas que muitas vezes nós tentamos contestar, os advogados tentam reclamar, tentam contestar a cobrança de juros, mas o que acontece a mais das vezes, na verdade, é você perder o bem e depois ainda aparecer uma cobrança contra você. Porque o banco, o que é que o banco vai fazer? Vai leiloar aquele bem, vai vender aquele veículo e às vezes se o valor da venda for abaixo do valor do mercado, ele vai cobrar a diferença em relação ao que você já pagou.
Então, o que acontece muitas vezes é isso. E a dificuldade dessa ouvinte cobrar aquilo que a mãe dela pagou é porque não foi ela que pagou. Em tese, quem poderia cobrar seria a mãe. Então, é uma situação complexa. Eu mantenho o meu conselho. Para você não ter um prejuízo maior, entre em contato com o banco e tente negociar a dívida. Se não conseguir, se for impossível, se o banco ficar empedernido, endurecido para essa negociação, procure o PROCON aqui na cidade de Caicó. Doutor Márcio, bom dia. Manda um alô para mim e meu esposo Francisco Canidé, Carol Alves. Ele quer só um alô, né? Então, Carol, tá dando um alô para você, pro seu esposo Francisco. Um abraço para vocês, obrigado aí pela... Outra pergunta, doutor Márcio, mandei para autorizada o meu liquidificador, né? E a autorizada mandou de volta dizendo que estava consertado, porém não consertou. E aí, como é que fica essa situação? Marcos, isso é uma situação muito reincidente, né? Acontece muito com celular, né? Eu inclusive firmei um convencimento que eu não acredito no reparo de celular, que o que acontece a mais das vezes é ele ir para assistência técnica e volta com o mesmo defeito ou com mais vícios. Ele volta igual ou pior do que foi enviado, mas nós temos a obrigação de enviar, certo? Então a resposta aí para a pergunta do ouvinte vale para o liquidificador, vale para o celular, vale para qualquer produto. O fornecedor, ele quando é acionado com uma acusação ou a reclamação de um vício de fabricação, ele tem a obrigação de movimentar uma máquina de reparo, né, por meio de assistência técnica, que vai ser autorizada por ele mesmo. Ele vai ter um prazo de 30 dias, um prazo máximo de 30 dias para recolher aquele produto, receber aquele produto, dar o devido tratamento àquele produto e devolver ao consumidor em perfeitas condições de uso. Isso é o que está previsto no artigo 18 do Código do Consumidor. Mas ele também prevê que, se dentro desse prazo o problema não for resolvido, já nasce para o consumidor a alternativa, o direito de escolher entre a substituição do produto usado, defeituoso, por um produto novo, né? Então esse liquidificador teria que ser trocado por um novo. Essa troca, Marcos, ela é com a garantia imaculada. Ele vai receber um produto novo como se tivesse comprado agora, né? Com todo um prazo de garantia para frente, de mais um ano, se for o caso, ou a restituição integral da quantia paga, certo? Então isso aí está previsto também no artigo 18. Então, nesse caso aí, a pergunta do ouvinte, ele já vai retornar o contato dele com o fabricante desse produto. Lembrando, Marcos, que a lei, eu digo lei porque são determinações judiciais de órgãos superiores, está consolidado, não é legislativo, mas é judiciário e tem validade total. Então, obriga-se o vendedor a prestar auxílio ao consumidor no contato com o fabricante, caso não exista a assistência técnica na cidade de Caicó, aqui no nosso caso. Então, se na sua cidade não existe a assistência técnica para aquele produto, para aquela marca, se você tem que enviar pelo correio e tudo mais, a loja ela é obrigada a lhe prestar auxílio nesse envio. Mas atenção, é muito mais conveniente para o fornecedor, para o consumidor, é muito mais fácil se precisar uma atuação do PROCON posterior, que o próprio consumidor mantenha esse contato com o fabricante. Não é, Marcos, tirando aqui nenhuma responsabilidade de quem vende, porque quem vende, a loja aqui de Caicó, ela tem uma série de responsabilidades, uma série de obrigações para com aquele consumidor. Dizer que você se vire com o fabricante é ilegal, é irregular, certo? Mas eu quero aqui insistir que é muito mais fácil resolver o problema, é mais fácil atuar quando você fala diretamente com o fabricante. Então mantenha contato agora com o fabricante desse liquidificador. Certamente no manual existe ali um livreto que acompanha o produto, onde há uma série de contatos telefônicos, deve haver contatos por e-mail e às vezes até, dependendo da empresa, até contatos por aplicativo. Entre em contato, deixe bem claro que o produto já foi enviado para assistência técnica, que voltou com o mesmo defeito, que não foi reparado e agora você vai escolher entre a troca desse produto por um novo ou a devolução da quantia que você pagou, que tem que ser corrigida. Isso é o que está previsto em lei. Se você não conseguiu o acatamento da solicitação, se você percebe que a conversa não está seguindo o rumo que você espera, PROCON na cidade de Caicó. Outra pergunta, dívida de cartão de crédito, é possível tomar um carro seu como seu bem? Marcos, é possível, mas é muito difícil. É possível. Vamos deixar aqui, vamos logo começar. Se você tem uma dívida com cartão de crédito e está recebendo mensagens por SMS ou por algum outro aplicativo de mensagens que existe por aí, ou até ligações com esse tipo de ameaça, falando em cartório, protesto de cartório, falando em bloqueio de bens, em busca e apreensão de bens, bloqueio de salário, de benefício previdenciário, eu tenho quase 100% de certeza de que você está recebendo contato de um estelionatário, certo?
Então, Marcos, a lida diária com o serviço do PROCON, já ao longo de quase 10 anos, me dão essa certeza, porque é o que nós vemos todo dia no trabalho. Então, se você tem uma dívida com um cartão, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, tantos outros que existem por aí, e você está recebendo esse tipo de ameaça, geralmente não é do banco, geralmente é um estelionatário. Então, você pode bloquear esse tipo de contato, você pode denunciar, se for pelo WhatsApp, inclusive, certo? Mas bloqueie, não escute. O banco, Marcos, alguns bancos nem chegam a negativar pessoas, é muito difícil. Alguns negativam, tem outros que nós trabalhamos que passam aí com dívidas que chegam a ultrapassar anos, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de atraso. A dívida ela vai sempre se atualizando, ela não para de crescer, mas alguns bancos não chegam nem mesmo a negativar consumidores, quanto mais tomar um veículo. Poder pode, porque nasceria na via judicial uma ação de cobrança. Se o banco ganhasse na via judicial, na primeira instância, na segunda instância, essa ação de cobrança se tornaria depois uma ação executiva, né, o cumprimento de sentença, na verdade. E esse banco ele poderia, no fim, solicitar ao juiz, e o juiz poderia deferir o bloqueio de bens, né, a busca e apreensão de bens nessa ação executiva. Mas isso não é normal, isso seria uma coisa que demoraria anos para acontecer. Esse tipo de mensagem ela vem realmente de estelionatários. Mas, se você tem a dívida, nunca deixe de tentar negociar, de tentar regularizar a sua dívida. A dívida ela não pode existir, né? Mas, ao mesmo tempo que a dívida não pode existir para sempre, o banco ele não tem o direito de ser abusivo em cobrança de juros, em encargos de mora. Ele não pode ser abusivo, por exemplo, no formato de cobrança. Esse aí eu creio que não é de banco, né? Esse que foi anunciado na pergunta, mas o banco ele não tem o direito de ter a sua paz, de ficar ligando de manhã, tarde, noite, madrugada, dia santo, sábado, domingo, feriado, toda hora, como às vezes acontece. Então, esses direitos eles não têm. A cobrança ela tem que ser humanizada, não pode ser uma coisa desarrazoada, fora do normal, mas você tente sempre negociar. Também não vá se amarrar numa negociação que você não possa pagar, numa negociação que pareça abusiva. Se chega num ponto que você tem a intenção de regularizar, que você está podendo em tese negociar, porque tem pessoas hoje, Marcos, que tem dívida que não tem como negociar de jeito nenhum, porque entrou aí numa bola de neve, entrou numa situação da vida que infelizmente não permite uma negociação nem em valor pequeno, como nós nos deparamos muitas vezes com esse tipo de situação no PROCON. Mas tente, se você puder, tente negociar. Se você não conseguir uma resposta plausível do banco, pode tentar por meio do PROCON também, né? Existem meios, Marcos, de negociação, aliás, não apenas de negociação, mas de reclamação, de tentativa de solução do problema que você pode usar de dentro de sua casa, por um celular. Existe o reclamaaqui.com.br, existe o consumidor.gov.br. Especificamente nesse caso da pergunta, existe o site, a plataforma do Banco Central do Brasil, que é o bcb.gov.br. Então você, por esses meios todos e diretamente com a instituição credora, né, com a instituição financeira, pode negociar a sua dívida. Não conseguindo, pode procurar o PROCON. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, acrescentar só a alegria de estarmos aqui, né, todas as terças-feiras. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E a gente volta após o nosso intervalo comercial.